Boa noite, muito boa noite. A gente está entrando aqui ao vivo para mais uma live. Que delícia estar aqui com vocês. Cheguei agora de Lorena, gente, que correria. A gente quer estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, tô aqui. Aceitando, entrando ao CL, bem-vindo, bem-vindo, desperte sua grandeza. Oi, Lu, que delícia ter você aqui. Vamos ver se a gente consegue. Entramos! Oiê! Chegou de Lorena agora? Cheguei, eu estava num evento em Lorena. Se de repente o cachorro latir, não liga, não, que é um prédio quando a gente chega em casa e os cachorros. Tá aqui, ó. Um pequenininho tá aqui, ó. Atenção, né? Que é atenção. Quer atenção. Mas cá estamos. Obrigada, Franciele, por ter assim, acolhido o meu convite naquele dia. Eu acho que o universo ele vai fazendo, né, uma sincronicidade muito grande, porque eu queria muito uma ginecologista, conversar com uma ginecologista, daí eu sento do teu ladinho ali na comuna, no final do segundo módulo, e a gente começa a conversar, e eis que eu descubro que você era de medicina. E não, mais um pouquinho, daí a gente descobre que você é ginecologista. E daí eu falei, não, a gente precisa fazer uma live. Venha fazer uma live comigo. Então, muito Não, obrigada. quando o universo quer, a gente não consegue resistir, né? A gente não consegue escapar, não tem jeito. Não mesmo. E aí, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o Tantra e Exato. sexualidade feminina, como é que o Tantra pode ajudar as mulheres. Mas antes de tudo, eu queria saber como é que você chegou até os Tantra, que a gente está aqui falando. Não, eu vou responder, mas eu também quero saber isso de você. Bem, para quem me segue, quem me conhece, sabe que, assim, eu trabalho com sexualidade, com ginecologia. Eu sou eu me formei em medicina em 2002. E daí fui para ginecologia e parece que na ginecologia tinha um neon na minha testa escrito "Falem de sexo comigo". E por algum motivo as pacientes falavam bastante, tinham muitas queixas sexuais. E eu senti que na faculdade eu não tinha recebido uma preparação oficial, que me fazia sentir apta a falar disso, a orientar as pessoas. Daí, depois da residência, eu vim para São Paulo e fiz a terapia sexual lá no ISEXP, que agora é da Faculdade de Medicina do ABC. Fiz especialização em sexualidade humana com a doutora Carnita, lá na USP, né, lá no IPQ, eu acho que foi quarta turma, alguma coisa assim, em 2004 a 2006. Então, em 2006, oficialmente, eu comecei a trabalhar com sexologia. A área de atuação na ginecologia começou em 2008, 2009, daí fiz a prova. E assim, na terapia sexual, na sexologia, a gente sempre ouve, fala do Tantra, fala das terapias integrativas, né? Tanto da terapia cognitivo-comportamental, que acaba sendo um método da terapia sexual. Daí comecei a estudar também Reich, que, né, fala muito sobre o corpo, daí acaba que você entra na bioenergética. E quem me segue há mais tempo já viu foto minha, né, com um livro de Tantra. Então, eu sempre tive essa curiosidade, esse interesse pelo Tantra, mas eu via muito como uma religião, como uma filosofia.
também tenho fotos que o pessoal vai ver eu com o Kama Sutra, então li algumas edições, algumas coisas do Kama Sutra. Mas assim, eu até indicava, conhecia alguns terapeutas tântricos, mas assim, não conhecia a técnica, não entendia o que acontecia realmente. E eu acabei indicando algumas vezes a terapia tântrica. Teve um paciente em especial que meio que me puxou a orelha e falou assim, mas como que você não sabe disso? Ele não falou exatamente isso, mas eu senti isso. Ele tinha feito uma cirurgia de próstata e uma cirurgia aberta de próstata e que acabou tirando totalmente a ereção dele e ele era uma pessoa jovem, 50 anos, e era muito bem sexualizado, né? Queria manter a sexualidade dele. E ele foi no meu consultório me perguntar sobre a prótese peniana, se ele deveria parar de usar a injeção intracavernosa para ter ereção e colocar uma prótese peniana. E daí a gente começou a falar sobre prazer e ele falou, eu comecei a estudar o taoísmo, o tantra taoísta e tal, para rever o meu conceito de prazer. Eu falei, nossa, né, que uau, que também quero saber sobre isso. Ok, né? Daí veio outros interesses. Também tem muita queixa de saúde mental no consultório de sexologia e de ginecologia também. Então, fui fazer pós em neuropsicologia, depois em psiquiatria. E daí veio a pandemia e eu fui para Belém ajudar o pessoal na pandemia. E lá, no meio da pandemia, não conhecia ninguém em Belém. Eu precisava muito de contato físico, porque estava me sentindo sozinha, estava num ambiente muito estressante, de lidar com doenças e com miséria e com desespero. E um dia uma criança me deu um abraço no posto de saúde, na UBS, e eu comecei a chorar. Eu falei, caraca, eu estou precisando muito abraçar, estou precisando muito de contato físico. E eu já conhecia, já tinha pesquisado sobre a comuna, e eu falei, eu vou procurar uma terapeuta tântrica que foi formada por essa especialidade, esse pessoal que parece que é um pessoal sério, né? Porque é difícil quem está de fora entender o que é, né, o Tantra mais sério, o que é aquela massagem do jornal que é estigmatizada. E daí procurei ela e fiz a minha primeira massagem tântrica e foi muito assim, foi ocitocina, endorfina, estrogênio, testosterona, dopamina, até canabinoide eu devo ter liberado. Né? Porque eu estava precisando muito de contato físico e tive essa experiência e falei assim, uau, por que eu demorei tanto tempo para conhecer isso? E daí ela me falou da comuna, eu falei, olha, interessante, interessante. Não sei quanto tempo eu vou ficar aqui em Belém, fui nela mais uma vez. E falei assim, agora, e na pandemia também rolou um negócio que eu falei assim, olha, eu estou deixando muitas coisas da minha vida, as coisas que eu quero realmente fazer para depois. E eu não sei se tem depois. Sim. É depois de quando? É depois do quê? Então eu falei, bem, agora eu quero começar a fazer as coisas que realmente me trazem prazer e me chamam a atenção agora. Tanto que eu fui para o Egito, eu falei, não quero morrer antes de conhecer o Egito. Então, deixar isso pronto. E a segunda coisa era o Tantra. Então,
eu vi o curso, ia começar, eu falei assim, não tem mais erro, agora eu vou lá ver como que é. Como diz a Meire, minha A gente amiga vai que está morrer. aqui, a gente vai morrer mesmo, né, Meire? Então, por que que a gente está tão deixando as coisas para depois? Vamos viver tudo o que há para viver. E cheguei no Tantra sem resistência, mas sem expectativa também, sem saber se eu quero ser uma terapeuta tântrica, sem saber se eu vou me sentir apta para isso, ou se não, se é só para um crescimento profissional, pensando em indicar para as pessoas de um modo a saber explicar o processo, ou para mim mesmo, para um crescimento pessoal, porque antes de ser um bom profissional, é preciso ser uma boa pessoa, Com né? Ser certeza. um ser humano, né? Que eu não consigo acompanhar ninguém num caminho que eu não percorri. Eu tenho pelo menos saber onde que está o interruptor de luz daquele quarto escuro, Sim. para eu conseguir chamar alguém para entrar no quarto escuro. Então, eu fui para o Tantra pensando nisso tem sido muito bom. Lógico que eu tenho o meu viés científico, né? Que esse também não posso abrir mão e falar, não, vou rasgar tudo que eu já estudei de cérebro, de tal, vou rasgar e só. Mas eu penso que dá para unir as duas coisas e explicar. Lógico que tem coisas inexplicáveis que a medicina e a ciência ainda não explica e que nem faço questão que explique mesmo, o mistério é gostoso, mas tem muita coisa que a ciência explica e dá para unir as duas coisas e falar, uau, isso daqui faz muita diferença na vida das pessoas mesmo. A Chandra disse que não está Foi assim que eu ouvindo. cheguei. Ô, Chandra, você está me ouvindo? Bem, eu acho que não sei por que ela não está ouvindo. Aqui está chegando super bem, né? Tá bem? Tá. Então, E você, como que você chegou, Érica? Me conta nem da tua te história. conto. Que todo mundo do Tantra a gente pergunta, mas como que você chegou aqui? O meu foi assim um presente. Eu ganhei de presente do meu marido e eu não sabia nem o que era o Tantra. Imagina você chegar num espaço, ele tá aí online dizendo que é Aham, convidado. presentaço, hein? Então, eu cheguei aos 50 anos, foi um presente de 50 anos, no Tantra, sem saber o que era o Tantra, sem saber o que era uma massagem. Então, ele me deu de presente uma êxtase total com alinhamento de chakras. E eu cheguei no espaço, no momento assim, que eu estava numa depressão. Eu era recém-operada de uma prótese de quadril, então eu estava me tornando uma pessoa que estava caminhando, andando de andador ainda, tentando restabelecer os movimentos da pelvis, porque a gente tinha ali um problema de abertura. E ele pesquisou e você tem que dar um presente. Então foi quando ele pegou e me deu esse presente. E eu cheguei completamente, vamos dizer assim, encouraçada, sem saber o que era, sem saber o que era prazer, sem saber muito menos o que era o Tantra. Então, quando eu entrei no espaço que eu vi os deuses indianos, eu falava, o que será que é isso aqui? Eu fui criada numa família católica, apostólica, romana, em que a educação foi tudo não, não é permitido, não pode e é pecado, como a grande maioria das mulheres. E quando o terapeuta começou a me explicar o que era, eu falei assim, como é que meu marido me deu um negócio desse? E daí, Onde que ele viu isso? e daí eu tive que negociar, porque assim, era a primeira vez que eu ia passar por um momento em que um outro homem ia me tocar, porque eu casei com um dos meus primeiros namorados, com o primeiro homem que eu transei na vida, olha só. Então Olha vamos isso. fazer 33 anos de casado, e daí depois, é lógico que a gente teve um momento que a gente se separou, voltou, e a gente continua, mas a gente está fazendo agora, dia 13, 36 anos de namoro. E eu não sabia o que era. E aí
simplesmente o meu terapeuta, que é o Daniel Carletti, ele teve todo um trabalho de me explicar o que que era, qual era a conexão que ia fazer, que eu ia passar por uma massagem chamada Sensitive, que ela era uma massagem que ia fazer, né, toda a parte de bioeletricidade, e daí ia ter o toque na Ionique. Quando falou toque na Ionique, ele me explicou o que que era a Ionique, que era a vulva, que ia ter aquela coisa. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, não pode. Daí eu negociei, mas eu tenho que tirar a roupa. Ele falou assim, claro, como é que eu vou tocar na tua Ioni se você... Ele chegou, ó, o Daniel acabou de chegar e ele pode confirmar isso. Como é que eu vou fazer esse toque se... Não tem como. Desculpa. Então, eu vou te entregar aqui um roupão e você vai tomar banho. Daí eu já negociei, posso ficar de calcinha e sutiã? Daí ele falou assim... Pode, e a gente vai tentar. Daí, Fran, não arrepiou os primeiros minutos. Eu dei um trabalho para esse terapeuta, porque não arrepiava nada. Eu me via vestida de freira. Todo mundo que me conhece já conhece essa história. Eu me via vestida de freira, com um crucifixo enorme e achando que era tudo pecado que estava acontecendo no meu corpo. E ele, com todo jeito, com muito amor, com muita... olhando um corpo de uma maneira... que é como você está vendo uma deusa na frente. Ele falava assim, deixa a tua deusa aparecer. Eu falava, que deusa? Eu estou vendo é uma freira, não tem deusa nenhuma aqui para aparecer. Mas ele conseguiu com que eu me permitisse, e daí eu tive meu primeiro orgasmo na vida. Tipo assim, que não era aquele orgasminho pequenininho. Então foi uma coisa... Quando eu desci, eu vi lá workshop White Tiger Tantra. Daí eu falei, opa, vou dar isso para marido. E o Luiz também tinha uma visão distorcida do que era o Tantra. E ele chegou, e aí, como foi? Eu olhei para a cara dele e falei assim, não é nada do que você pensou do que era. E daí acabei comprando um curso para ele. Ele foi, fez o curso, porque depois que eu senti aquilo, eu queria aquilo para minha vida. Para minha vida. Eu queria para minha vida. E ele começou o desenvolvimento dele, depois nós fizemos massagem de casal, tal, e nós começamos o nosso desenvolvimento. E tenho hoje o Daniel como um amigo, e o Luiz está falando que, na verdade, ele não sabia de nada. Não sei. Sei. E vocês trabalham com o Tantra hoje em dia, Érica? A gente assim, o Luiz, nós temos uma empresa, então o Tantra, ele faz parte, vamos dizer assim, eu sou multifacetada, então eu sou professora universitária, sou palestrante e também trabalho com grupos de Tantra e faço atendimentos, levo grupos de Yoni Eggs, que são esses ovinhos aqui que coloca no canal vaginal, e a gente tá num desenvolvimento desde então, e ele foi junto comigo. Então, depois que a gente conhece, a gente quer multiplicar, né? Porque começa a falar assim, nossa, tantas mulheres poderiam estar aproveitando isso também, né? Poderiam sair dessa casquinha. E daí, para mim, o Tantra, ele foi um caminho de reconexão com o sublime da vida, com a potência da minha sexualidade, que para mim é muito engraçado. Eu falar assim, até os 50 anos eu via o sexo muitas vezes, assim, cara, não pode ser. Sabe aquela coisa que eu não me entregava, não era... Tentei várias vezes, fui fazer um monte de coisa, mas não foi isso. E foi o Tantra que trouxe para mim essa possibilidade de reconectar com a minha sexualidade, de olhar para mim como uma mulher que poderia ter orgasmo, apesar de quando eu cheguei no Tantra, eu já não estava mais menstruando. Então vieram algumas perguntas para nós aqui sobre isso, né? Quanto que você pode ter o primeiro orgasmo? Cara, eu casei aos 20, mas o meu primeiro orgasmo mesmo de corpo e alma foi aos 50. Então, você deve ter aí no teu processo de consultório várias mulheres como eu era. Você não tem isso? Olha, em média, uma estatística assim por baixo, 42% das mulheres não chegam ao orgasmo, nem o orgasmo fugaz,
né? Que dirá esse orgasmo de corpo inteiro que o Reich fala, ou de corpo e alma, que é o objetivo do Tantra, né? Então, eu fico praticamente 42%, é mais do que um terço, é quase metade das mulheres que não chegam ao orgasmo. E isso não tem idade. Eu já tive pacientes com 20 anos que começaram a vida sexual com 17, que ainda não sabiam o que é orgasmo, e mulheres com 67 que começaram a vida sexual com 14, que não sabiam o que é orgasmo, né? E que talvez ainda nem saibam. Porque, e tem mulheres que, além de não saberem o que é orgasmo, também tem essa desconexão com o próprio corpo. Não é nem de masturbação, de tocar em si mesmo, é de conhecer o próprio corpo e de aceitar as sensações que ele traz. Porque um abraço traz sensação. Sim. Não precisa... E para a parte genital. Mas uma coisa não precisa genitalizar. Você acredita que eu também, até nessa idade, eu nunca tinha pego um espelhinho para me olhar e para ver como é que era? É comum. É mais... Então, aquele vídeo que a gente viu bastante na internet, que é os caras tentando apontar o clitóris, as mulheres não sabem. As mulheres também não sabem. No meu consultório eu tenho uma câmera que você, né, ela fica acompanhando. E eu vou mostrando, ó, esse é isso, ela, nossa, é aí. E como que tem pessoas que não sabem como mexer no próprio clitóris, ou tipo, ai, parece que se mexer ele vai cair, né? E eu vejo muito que nós, seres humanos, não só mulheres, mas como os homens também, a gente espera muito que o outro nos dê o prazer, ou nos dê o amor, ou nos dê a permissão, e a gente acaba não se permitindo, não nos dando o prazer, a permissão, o amor, a importância. Então, eu acho que não só o Tantra, mas sempre que a gente fala sobre a mulher e o prazer e o desejo e o orgasmo e tal, é um pouquinho dessa casquinha aí que a gente vai quebrando, amolecendo, para, quem sabe, entrar uma luz para a pessoa ir aceitando, nem que seja aos poucos, né? Não precisa chegar direto no Tantra igual você, recebendo massagem na Ioni, toda encoraçada com um crucifixo. A gente pode ir chegando aos poucos, conversando e dando essa permissão, falando, cara, por que você não está se tocando? Por que você não está sentindo a água do chuveiro batendo no teu corpo? É verdade. Olha, eu preciso mandar um beijo aqui para a Naline, um beijo para cá, maravilhosa. São mulheres que eu tenho a honra de ter na minha história do Tantra, viu? São parceiras, Uau. São maravilhosas. Daniel escreveu que algumas têm, não sabe que tem, e outras não têm, acha que tem. Deve ser. Essa coisa, muitas ficam perguntando, mas como que é um orgasmo, doutora? Assim, eu já fui um pouco mais ignorante, eu já pensei também que, assim, falando, se você não sabe como é, então você nunca teve. Mas é que o orgasmo, ele é uma sensação individual. O que a gente vê no nosso corpo, né? O que a gente mede é a eferência, o que chega lá do cérebro para o corpo. Então, eu vejo a contração genital, eu percebo a taquicardia, o aumento da frequência respiratória, eu vejo o rubor facial, o rubor na região do colo. Mas a sensação cerebral da liberação de dopamina no sistema límbico é individual e intransferível. Então, eu não posso falar que assim,
o orgasmo, você vai ver uma florzinha branca ou você vai se conectar com o seu eu superior. Eu não sei como vai ser o seu. Eu espero que ele seja de corpo inteiro, que toda a tua musculatura consiga responder, não só aquela coisinha miúda, né? Pronto, acabou, mas o corpo todo entrar no processo e que lá o cérebro consiga, no mínimo, a região pré-frontal desligar, você parar de julgar, planejar, pensar. É verdade. Sabe que eu vou aproveitar que veio uma pergunta bem técnica para você, se há diferença da resposta sexual preconizada por Martins e Johnson para aquela que acontece no Tantra. Você já percebeu isso? O Master e Johnson, era marido e mulher, Tá. né? A Virginia Johnson e o Master, não lembro o sobrenome dele. O que eles falaram? Eles desenharam uma resposta. Eles foram os primeiros pesquisadores que pesquisaram isso de um jeito mais sério, científico. Então, eles observaram uma curva de resposta sexual que é muito propícia para o homem, que é você ter excitado, né, ter a ereção, aumento da vascularização, chegar no platô, no ápice da excitação, ter um orgasmo que eles confundiam ou coincidiam com a ejaculação, eles não separavam a ejaculação do orgasmo propriamente dito, e daí eu vou ter uma resolução. O Master e Johnson nunca conseguiram englobar o ciclo de resposta sexual feminino, porque quem é mulher sabe que não funciona assim. E daí a Basson, a Rosemarie Basson, em 2000, ela desenhou um ciclo, propôs um ciclo sexual feminino mais parecido com o nosso. O que o Tantra vai ser diferente dessa ciência? No Tantra, primeiro, você não precisa ejacular, né? Não tem essa... separa bem o que é o orgasmo da ejaculação, e o homem não precisa ter a resolução. Ele pode ter vários e múltiplos orgasmos, tanto contínuos quanto sequenciais, sem perder a ereção. Né? Então, lógico, se ejacula, há um mecanismo fisiológico na ejaculação que vai fazer perder a ereção, mas não necessariamente deixa de ter orgasmo. Ainda mais se tiver com estímulo no ponto P. Então, o Tantra, ele desmistifica essa coisa de que teve um orgasmo, não serve mais para nada. Ao contrário, o Tantra mostra que você, tanto homem quanto mulher, pode ser multiorgástica. E a ejaculação, ela não está ligada necessariamente ao orgasmo. A ejaculação é um ato reprodutivo. Assim como a penetração é um ato reprodutivo. O orgasmo é outro nível, é um ato de prazer. Então, não necessariamente eu ter um orgasmo, pronto, acabou, não vou ter mais. Posso ter vários, o céu é o limite. Quer dizer, o corpo é o limite, que você começa a ficar assim, exausto também, Quantos né? você já teve numa massagem? Eu nem conto mais. Assim, depois do Tantra, e não depois do Tantra, que eu digo agora no curso, onde tem um desenvolvimento maior. Mas depois da minha primeira massagem tântrica com a Fernanda Amaral, lá em Belém, que super recomendo, eu já notei que eu fiquei muito mais sensível. Né? Então, eu já era orgástica, eu já tinha um orgasmo mais de corpo inteiro, mas a coisa começou a ficar muito mais fácil. E tive orgasmos durante meditação, tipo, sem
estímulo direto, né? Então, A você fala, Fernanda tá uau, aqui, viu? a Beijo, Fernanda, Fernanda. a Fernanda tá criando um monstro, Fernanda. Você criou um monstro. É, agora, depois do Tantra, depois do curso com desenvolvimento maior, eu contei, assim, num envolvimento rápido de uma relação sexual heterossexual normativa, 5 orgasmos, assim, daqueles bem, não aqueles fugazes. Então, você pode levar a tua experiência orgástica para a tua relação também com o parceiro. Não fica só na terapia, só na massagem. Então, que você também começa a desenvolver o teu... É como eu falei na live de sexta. Antes era só mato, era uma trilha. Tinha um cascalhinho, de repente você fez uma highway, tem 3, 4 vias de neurônio mandando informação, então fica muito melhor, né? Tanto na massagem quanto na tua vida sexual propriamente dita. E, Catarina, sim, é maravilhoso ter orgasmo durante a meditação. Você vai trabalhando e você está nessa highway aí, que às vezes eu, num curso de sexo tântrico, eu consegui, através de uma meditação que a gente estava em AB1, a ter uma coisa que eu quero que você fale: ejaculação feminina. Então, a Como é ejaculação feminina, que a ela medicina vê? tipo, um tabu, né? Um tabu. Teoricamente, a gente tem, né? Tem estatísticas médicas mostram que 10% das mulheres têm células prostáticas na glândula de Skinny. E essas células prostáticas produziriam algo parecido com o esperma, né? Que é uma substância parecida com o que a glândula prostática do homem produz. 10% teoricamente teriam uma ejaculação com esse estímulo mínimo que a gente tem na relação sexual, né? Sexo normativa, heteronormativa. Com as minhas experiências do Tantra, eu percebi que não, todas as mulheres têm essa capacidade de ejacular. O que precisa é uma estimulação nessa região, na glândula de Skinny, que atrás da glândula de Skinny tem o bulbo do clitóris, que é como se fosse uma substância mais esponjosa, com vários neurônios, com vasos sanguíneos, que corresponde ao corpo esponjoso do homem. Então, eu acredito e o que eu percebo depois da experiência no Tantra é que 100% das mulheres podem ter ejaculação. O que ela precisa é um estímulo maior no bulbo do clitóris, na região ali do pequeno lábio, na região clitoriana e até do ponto G, né, que é ali do plexo urogenital. Uma estimulação naquela região vai trazer sangue para a glândula de Skinny, que vai trazer, né, oxigênio, fluidos, né, que ela vai produzir essa secreção tipo prostática, e no orgasmo que tem aquela movimentação da musculatura, isso vai ser expelido. Pode ser, dependendo da força da musculatura da mulher, da região pélvica, isso pode ser num jato maior, pode ser num jato menor, assim como no homem. Dependendo da musculatura pélvica, ele vai ejacular mais longe, mais perto. O que eu percebo no desenvolvimento que eu estou tendo, que eu ainda continuo, né? É que quando eu comecei, era uma coisinha que fazia assim, sabe? Agora, no módulo de vocês que eu tive que entrar, cara, foi um alagamento daqueles que nem eu entendi. Eu falei assim, caraca, da onde veio tudo isso? De molhar cabelo, de sair pelas coisas. Você fala assim,
tudo isso estava em mim. Você falava assim, é tudo isso mesmo? E é tudo isso. E E eu nem deixa sabia que vir, né? existia, Deixa. hein? Olha só que louco, nem sabia que existia. Então, o corpo, ele é sábio, né, Fran? E não interessa, tipo assim, a tua idade, nada. Eu sou uma cinquentona, quase, prestes a completar 54 anos, e eu tô aí no meu desenvolvimento. Então, teve... Sempre é tempo, graças a Deus, sempre dá Yes! tempo. E daí tem uma pessoa que falou assim, olha, eu menopausei e não posso fazer reposição hormonal. O que que eu faço? Filha? Vixe Maria, tá fácil. Assim, tanto na saúde mental quanto na ginecologia, o que a gente percebe é que a fábrica está na gente. O laboratório, a indústria farmacêutica tenta copiar o que nós produzimos. Então, o que, que acontece na menopausa? Não, eu não gosto da palavra falência ovariana, porque não, ele trabalhou bem 40 anos. Então, ele fala assim: olha, agora eu vou me aposentar, vou parar de produzir estrogênio. Quando a gente para de produzir esse estrogênio, vem esses sintomas, que são os sintomas transicionais, assim como na puberdade a gente tem sintomas de transição, que é de eu começar essa produção de estrogênio pelo ovário, é que a gente não lembra. Mas não menstrua direito, o peito um cresce mais rápido que o outro, e fica uma TPM, e agressividade, e choro. A gente não lembra tanto do que acontece na puberdade, lembra mais do que está acontecendo na menopausa. Mas é quase a mesma coisa, só que transição em momentos diferentes. Ah, não posso usar hormônio. O que, que eu faço? Eu produzo substâncias no meu corpo que vão substituir a função do hormônio. Lá no cérebro, o estrogênio ele é diretamente proporcional à serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar e do bom humor, falando bem simplificadamente. Ai, caiu o meu estrogênio, então vai cair a minha serotonina. Só se você quiser. Porque a serotonina eu posso produzir dançando, abraçando, sendo tocada. A ocitocina também é um neurohormônio que vai entrar nesses receptores. E ser tocada, tocar, dançar, abraçar, gozar, tudo isso vai produzir coisas no nosso cérebro e pronto. Não preciso ter necessariamente um hormônio feminino para me dar força muscular ou alegria, ou tipo, até atrofia genital. Ah, todo mundo fala, ai, minha vagina ficou seca, tal. Já Darwin falou da lei do uso e do desuso. Então, se eu deixo de usar, o epitélio vai parar de se reconstruir, ele vai ficar fininho, vai ficar mais dolorido, frágil. Se eu estou usando esse epitélio, ele vai estar se recuperando. Então, quanto menos sexo eu faço, mais fino vai ficar o meu epitélio vaginal, que é o que acontece em quem está amamentando também. Então, é aquela coisa, coloca teu corpo para trabalhar. Se está tudo aí, se a indústria farmacêutica está querendo copiar o que você produz, por que você não está produzindo? Seja cientista de você mesmo, explore o teu corpo, né? Uma coisa que me ajudou muito foram os Yoni Eggs. Você acredita que eu consegui, através do uso dessas, né, desses cristais aqui, cada um com a sua função, Com a sua função. com cada coisa, mas me ajudaram muito na parte de estar tendo, assim, a facilidade depois de estar recebendo, inclusive, maridos, e também na parte... Oi, bebê, tá todo mundo aqui debaixo da cama. Gente, eu tenho um zoológico.
Na parte mesmo de não precisar hormônio, eu não faço reposição hormonal. O meu hormônio é o que você está dizendo, é a dança, é a respiração, é a alimentação, porque a alimentação tem uma influência muito grande. Muito Então, grande. eu acho que assim, não é porque você não pode usar o hormônio que você não vai viver toda a possibilidade de que teu corpo tá. Se torne a cientista de você mesmo. Se toca, se experimenta. É um autotoque consciente. Entra lá dentro, porque eu vou dizer, olha, mulher, você que tá aí, que me mandou essa... a primeira vez que eu me toquei lá dentro, eu falei, nossa, gente, é macio. Olha que coisa que eu coloquei meus dedos dentro e fui virando e me tornando uma cientista, né? Eu sei que vocês falam, né, por exemplo, assim, não existe ponto G, a medicina para medicina não existe o ponto G, né? Mas existe Mas lá, tem uma rugosidadezinha ali, tem uma coisinha diferente. tem uma coisinha, mas daí é você entrar. E é uma meditação quando você faz esse toque, que você vai lá dentro e vai um pouquinho, vai virando, vira, busca. Né? Tem lugar que vai doer. Daí você fala assim, mas por que será que dói? Então não é para doer. Às vezes, dor e prazer, eles têm são opostos, mas que trabalham quase ao mesmo lado do cérebro, não é isso? Assim, daí eu já entraria na bioenergética, que assim tem o caráter sádico, que não é aquela pessoa que é sádica com o outro, ele é sádico com ele mesmo. Então ele aprendeu na vida dele que suportar a dor era um ato de amor. Então acaba que essa relação de dor e prazer fica um pouco dúbia, dicotômica, então ele não sabe o que é dor e prazer. É difícil separar isso. E os comportamentos que ele vai tendo durante a vida também vão levando ele a aguentar muita dor desnecessariamente para ele sentir o prazer de ser amado, de se sentir amado, né? Então tem também uma análise mais bioenergética dessa questão. Eu penso que, por exemplo, a gente fala para paciente da alimentação, do exercício físico, da dança, do toque. Se ela não consegue mudar o hábito dela, o que a gente vai entrar para quem não pode usar o hormônio? Vai entrar com a venlafaxina, que vai aumentar a serotonina e a noradrenalina no cérebro, que eu consigo aumentar com a dança, com o toque, com o estímulo no próprio corpo, mas aquela pessoa ela não se permite fazer isso. E eu fico, é como a Meire fala, gente, todo mundo vai morrer mesmo, por que você está esperando tanto para se permitir se tocar, se abraçar, ser bobo de vez em quando, né? Se tocar e falar assim, nossa, que tem aqui? Que é isso? É uma rugosidade, mas por que dói? Né? Não só permite que só o médico pode me tocar, Não, só de lá, jeito nenhum, gente, pelo amor de não, Deus. só lá na doutora que eu vou tirar a roupa e vou olhar para isso. Que, ui, que nojo! Eu falo, caraca, não é nojo, é teu corpo. Né? Você vai ter que levar ele para lá e para cá. Vamos usar ele com sabedoria. Sabe, Fran, eu acho que a gente tem um desafio que é ajudar essas mulheres desde sabe assim, da menarca, entender o que é menarca, porque é uma, é uma educação ainda tão rígida em grande parte das famílias brasileiras que uma live como essa nossa, daqui a pouco pode ser tirada do ar, porque você está falando sobre isso, somos seres sexuais, a gente nasceu. Então, o nosso corpo é pura sexualidade, né? Não, a gente nasceu de um ato sexual. Se você não é a Dolly, você nasceu de um ato sexual. Sim, e as pessoas não entendem que, por exemplo, a energia sexual num conceito mais amplo, como força vital, que é aquilo que leva você para fazer os seus projetos,
E daí você vem, vai falar de sexualidade, vai falar de, por exemplo, de uso de vibrador, as pessoas ficam, uau, que não sei o que não pode. Então você fala assim, gente, é tão idiota. E por falar, Mas não pode por quê, né? Não pode por quê? Ninguém questionou por que não pode. Não é? Quem disse? Dizem que Explica aí para mim por quê. uma Ravi Ragu, que também é o Luiz, se as mulheres ainda possuem muito para se descobrir, imagine a condição dos homens que aprendem sobre o corpo das mulheres em filme pornô. Nossa, realmente, realmente, realmente. Luiz está coberto de razão. Porque parece que as mulheres são analfabetas sexuais, mas os homens são cegos sexuais. Eles estão naquela educação machista, repressora. O machismo é tão ruim para o homem quanto é para a mulher. Porque não se permitem também, tem que ser o macho alfa. Ai, que preguiça! Ai, tipo, sai dessa, você tá perdendo tanta coisa. Deixa, né? Deixa uma parte. Fica focado só no pênis e fala, gente, mas só isso aí, 15 centímetros. Olha o teu corpo todo, olha a tua mente, olha tudo que você pode explorar. E o Tantra nos ensina isso, a possibilidade de sair do prazer dessa parte focada somente, né, na área genital para o corpo inteiro, né? É um ventinho aqui, daí você começa a desenvolver essas novas sinapses neurais e que você fala assim, gente, passou um vento aqui, eu acho que eu tô meia... Ui, né? Ai, arrepiei. Arrepiou. Mas o homem, ele olha o macho alfa, esse que, né, tá trabalhado no machismo, na masculinidade tóxica, ele acha que ele tem que ser uma britadeira e que é isso que é ser bom de cama. Não. Ele não sabe o que é um abraço, um beijo na boca com sentimento, com desejo, com vontade, com conexão. Tipo, agora o problema é isso, quando você descobre o Tantra, você fica mais exigente, né? Não é qualquer macho alfa que te satisfaz. Tem que ser tântrico. Tem que ser tântrico, tem que olhar nos olhos, tem que respirar junto, né? Tem que se permitir, né? Tem que, no mínimo, se permitir, é o mínimo. Criar conexão. Eu tenho uma última pergunta aqui, que chegou da caixinha que eu coloquei. O uso do vibrador diminui a sensibilidade? É mito ou é verdade? Total mito, né? Total mito. Existe uma terapia da fisioterapia pélvica que ela vai usar um estímulo elétrico na parede vaginal interna, que é a eletroestimulação vaginal, para acordar os neurônios e acordar os músculos da região do assoalho pélvico. Ela vai usar pressão para você começar a sentir a contração. Ela vai usar, não de cristal, mas os ovinhos com peso para a vagina. Então, tudo para acordar os nervos e os músculos do assoalho pélvico. Por quê? Porque eles estão flácidos, mal usados, não usados. Quando eu uso um vibrador, o biofeedback é bem isso, Pierre. Quando eu uso o vibrador, o que eu estou fazendo? Eu estou estimulando os neurônios, eu estou estimulando a bioeletricidade, eu estou estimulando que tenha uma via aferente que chega, eu vou tirando o mato daquela trilha. Então, ao contrário, não tira a sensibilidade, aumenta a sensibilidade. Lógico que você vai começar a não querer qualquer coisa, né? Daí o macho alfa vai ficar, ele vai falar para você, você está usando isso, vai ficar larga, vai ficar flácida, porque ele sabe que se você se conhecer bem, o desempenho dele de bate-estaca, de só olhar o genital, não vai mais te satisfazer. Você vai querer mais. E daí a mulher fica, ai meu Deus, será?
Mas é só coisas que, tipo, tabus e mitos para te boicotar mesmo que surgem essas coisas, para você não se permitir. Verdade. É, como você definiria o Tantra hoje, depois de toda essa experiência? Bem, eu ainda tenho um módulo e eu ainda não estudei todas as apostilas, né? Você sabe que pessoal, professor gosta de ler tudo, ler duas, três vezes, pensar. Mas assim, pela minha vivência, eu vou falar sobre a minha vivência. Uma oportunidade de uma expansão, não só de orgasmo, de prazer, mas uma expansão de consciência do eu, de insight, de você começar a entender as coisas que você está fazendo e por que você está fazendo, e aceitar o acaso sem resistência, aproveitar as pequenas coisas, os pequenos prazeres. Não precisa ser um orgasmo de 60 minutos, um orgasmo de corpo inteiro, né, com uma conexão, tal, já está super valendo. Então, para mim, o Tantra, apesar do Nishok falar que é uma terapia orgástica, a minha visão do Tantra, né, dessa vivência, é uma visão de expansão da tua consciência consequentemente, da tua noção de prazer. Você se torna... Eu coloquei no meu Instagram que há algum tempo eu estou falando sobre, né, querer ser um ser humano melhor, né? Eu comecei a fazer filosofia e tal, então, com 20 anos de medicina, eu já me considero uma artista na arte da medicina, né? Porque já passou muita coisa, mas eu estou em busca de me especializar como ser humano. E o Tantra, eu acho que é uma boa escola de especialização de ser humano. Então, eu penso que, para mim, ele está sendo uma expansão muito grande da minha consciência, dos meus prazeres, de tudo. Não só orgástica. Eu vejo como um caminho de autorrealização, um mergulho interno, um encontro com a essência, sabe? Ele não é só a massagem, muito menos uma técnica. Eu vejo como muito mais. É um caminho que abrange o que é ser humano. O que é que você ser um humano e um ser humano cada vez melhor, né? Você começa a aprender, a compreender um pouquinho de energia sexual, energia vital, criativa. E tudo isso começa dentro de nós, que é a busca que você está tendo. E daí é tão legal que a gente começa a ver o pessoal falando assim, o Tantra foi um divisor de águas na minha vida, é sobre isso. O Tantra tem sido o amor da minha vida há mais de 20 anos, uma experiência de vida orgástica. Então, tá vendo? Acho que é sobre isso, como o pessoal fala, é sobre isso. É sobre né? isso, é sobre isso. Antes, tipo, depois, não ficar só naquela caixinha. Né? Você realmente abrir a caixinha e falar, eu estou na natureza, logo eu faço parte da natureza, logo eu sou natureza, então vou entender e buscar a minha natureza. É uma cura, né, que acontece dentro de você. Então, tipo assim, é como se fosse 3 trabalhos. É você com você mesmo, você com o outro e você com o mundo. Com o mundo, com a sociedade. É uma harmonização também do nosso masculino e do nosso feminino, que eu nasci... Eu fui muito homem durante toda a minha parte corporativa. Usava blazer, ombreiro, anos 80. E nossa! Hoje... E toda mulherzinha. Toda menininha. Mas e assim, tem lugar para tudo na vida. Tem lugar para o nosso masculino, tem lugar para o nosso feminino. A gente vai basicamente aceitar que, né, esse eu, essa identidade que a gente
fez ao longo da nossa vida, ela é uma fake, é uma máscara, né? Então, quando você pergunta muito para muitas pessoas, mas quem é você? A pessoa não sabe falar quem ela é, né? Ela sabe falar a profissão, ela sabe falar onde ela trabalha, né? O que ela faz, o que ela gosta, mas ela não sabe quem é ela, né? E eu acho que o Tantra é essa busca de você conseguir entender e falar quem é você. É muito mais uma coisa de para si do que para o outro. É para si. O outro acaba ganhando porque você melhora como pessoa para você mesmo. Então, os outros comemoram junto. E essa via de desenvolvimento no Tantra, ela é individual, né? Porque cada um percorre o seu próprio campo de experiência. Então, a minha experiência é diferente da sua, que é diferente do Ricardo, que está dizendo que delícia escutar vocês compartilhando todo esse conhecimento e experiências. Então, tipo, tem gente que vai chegar na primeira massagem não vai conseguir tirar calcinha e sutiã. E ok, conseguiu aproveitar a sensitive, tá muito bom. Vamos ver a segunda vez como que vai ser. Não tem uma obrigação, né? Eu gosto do que o Nishok fala, que pode acontecer tudo, inclusive nada. É verdade. Porque você tem que respeitar aquela couraça daquela pessoa. E se ela já tá ali, você fala, cara, ela já veio. Já é um lucro. Ela já está querendo sair da couraça. E o Tantra, né, ele é o caminho assim, de aceitação. Né? Então, eu não vou negar, se eu não consigo tirar meu sutiã e minha calcinha agora, tudo bem, eu vou começar a aceitar isso e vou caminhar e vou abraçando as oportunidades e a vida como é que ela tem que me oferecer. Você vai refinando a sua consciência para se permitir, para tomar até a consciência do teu próprio corpo. Porque muitas vezes, como eu cheguei completamente desconhecida. De freira. Vestida fechada. De freira, fechada. Mas eu permiti. Então, assim, é você encontrar a porta para você... Né? Acho assim, o papel do terapeuta é esse. Ele tá ali para abrir um portal. Você entra nesse portal. Os passos são seus. Ou não. Mas quem faz o caminho, quem faz essa travessia é o interagente, que é a pessoa que foi lá para receber a massagem, para fazer a meditação, para passar por um renascimento. Até na terapia processual, psicanalítica, psicológica, gestaltiana, se a pessoa vai e às vezes ela não consegue interagir, só dela ter ido, você fala, bem, se ela veio, é porque é uma ação, não é uma inércia. Então, tem pessoas que vão lá na primeira, na segunda, terceira vez, não vão conseguir sentir nada. Mas se ela continua indo, ela vai vendo que por que eu tô com vergonha de tirar o sutiã? Qual é? Então, uma dos exercícios de terapia sexual também, que é muito comum, essa baixa autoestima, essa dificuldade com o próprio corpo, é você ter que encarar esse corpo e falar, tá, o que eu gosto dele? Amada, a gente está chegando em uma hora, daqui a pouco vamos cair. Né? Não sei como... Meu Deus, já deu uma hora. É isso aí, é assunto para semanas. Né? Olha, eu acho que a gente vai ter que fazer outra live qualquer dia. Né? Vamos falar um pouquinho mais de menopausa, que você tá... Eu tô curiosíssima para o teu curso lá, Travessia. Não vou conseguir fazer dessa vez, porque tem muita coisa acontecendo profissionalmente, mas eu tô super curiosa. Quero fazer o próximo, certamente eu vou estar lá. Com certeza. O que né, as meditações, o que teremos nesse... E assim, o legal do Tantra também não é só a massagem, é essa coisa da meditação ativa, da meditação vibracional, que
A gente fica pensando que meditação é só aquela coisa, ai, não pense em nada, faz um. E não é nada disso. Eu aprendi muito sobre meditação no Tantra. Muito. A meditação é você estar presente, não precisa ficar, né? Pode estar presente através da dança, através dos movimentos corporais, e é isso. Ah, eu quero agradecer. Acho que a gente vai ter que fazer uma só de menopausa, colocar na Só pauta. de menopausa, só assuntos menopausásticos. Ricardo disse assim, o Tantra me permitiu tirar a roupa onde eu quiser. Agora não há mais preconceito e julgamento para comigo mesmo. É isso aí, Ricardo. Olha só que revolução, né? Não é nem evolução, é revolução. Amada, gratidão pela Beijo. possibilidade. Vamos marcar uma só de menopausa para a gente falar dessas mulheres lindas, a gente contar um pouquinho do Travessia. E estou curiosíssima. Do meu coração para o seu coração, obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, universo, por esses encontros. Obrigada pela sincronicidade. Um beijo, pessoal, e a gente se vê semana que vem, que eu vou voltar a fazer live toda semana. Acho que a semana que vem eu vou falar com o Marcos. Vamos falar um pouco de amor. Vamos falar um pouco de amor com o Marcos Sasaki. Na quarta, eu acho. Então, tá. Eu acho que ficou quarta às 8. Beijo. Um beijo. Obrigada, Érica. Prazer imenso falar contigo, te conhecer. Tchau.